Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos dando início ao nosso culto solene nessa noite, uma noite agradável, uma noite abençoada, onde nós estaremos aqui glorificando e exaltando ao nosso Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado nas nossas vidas, pelo seu zelo e cuidado para conosco e a nossa igreja. Por isso, para começar o nosso culto de adoração ao nosso Deus, convido o presbítero Ari que esteja fazendo uma oração de adoração, de exaltação ao nosso Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bom estarmos na casa do Senhor. Te agradecemos essa oportunidade que o Senhor concedeu na vida de cada um de nós. Te suplicamos, Jesus querido, por aqueles que estão a caminho. Viemos aqui, ó Deus, para te adorar, para te louvar, para te glorificar o teu santo nome. Dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja nessa localidade e por eu fazer parte dela, meu Pai. Obrigado. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Esteja abençoando, Jesus querido, todos que estão a caminho, todos que vieram, que possam sair daqui, ó Deus, não como eles saíram dos seus lares, mas que possam sair daqui cheio da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Esteja usando, Jesus querido, todas as partes desse culto, o louvor, a ministração do louvor, a liturgia. Esteja abençoando a pessoa que vai entregar a mensagem da parte do Senhor, Sim, meu que Deus. possa ser grandemente usado por ti. Nós te rogamos essas bênçãos, não em nosso nome, mas no nome do precioso de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, vamos fazer uma leitura bíblica nessa noite, em Romanos capítulo 16. Convido os queridos irmãos que podem ficar em pé, que nós possamos fazer essa leitura em reverência à palavra do Senhor. E vamos fazer todos juntos essa leitura, Romanos 16, dos versículos 25 ao 27. Vamos todos juntos? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus queridos, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, e que também nos deu a possibilidade de conhecer a sua palavra, de conhecer as Escrituras. Por meio das Escrituras é que nós temos a dádiva de entender o plano, o projeto de Deus para a salvação do homem. E ao mesmo tempo entender quão grande foi o sacrifício de Jesus na cruz por nós, o quanto Ele sofreu para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Por isso a mensagem nessa noite, trabalhando no mês de setembro sobre as 5 solas, será sobre solo Christus, onde Jesus Cristo é o centro da igreja, é o principal alvo da igreja, onde Jesus Cristo deve ser o dono total dos nossos corações e das nossas vidas. Solo Cristo. E ainda, meus queridos, pensando na importância de Jesus para nossas vidas e do Evangelho, vamos fazer mais uma oração. Convido o presbítero Adenilson que faça mais uma oração de glorificação, de exaltação ao nosso Deus em nome de Jesus. Glorioso Deus
e excelso Pai Celestial que estás nos céus, te rendemos graças e louvor, porque somente o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus, Verdade, o qual é Senhor. digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Verdade, Pai. Ó Deus, essa igreja, ó Deus, declara, ó Deus, que somente o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória, Pai. Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Amém, Jesus. Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, o qual, ó Deus, nós declaramos que o Senhor és o único, ó Pai, que pode, ó Deus, nos levar até a Deus, ó Pai. O Senhor Verdade. é o caminho, a verdade e a Verdade, vida, ó Senhor, Deus. verdade. E nós cremos, ó Deus, que somente o Senhor, ó Deus, ali naquela cruz do Calvário, ó Deus, o Senhor, ó Deus, cumpriu perfeitamente, ó Deus, pagando, Senhor meu Deus, o preço, ó Deus, para a nossa reconciliação para com o nosso Deus, ó Pai. Senhor, Ó obrigado, Deus, meu Deus. essa igreja, ó Pai, declara, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus, que só o Senhor és Deus das nossas vidas, ó Pai. Amém, Senhor. Nós adoramos o Senhor, ó Deus, na beleza da Tua santidade, ó Glória a Pai. Deus. Nós reconhecemos, Senhor, que somente o Senhor é digno, ó Pai, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Verdade, meu Que o Deus. Teu Santo Espírito, ó Pai, venha nos ajudar, ó Deus, neste momento, ó Pai, no qual a Tua igreja, ó Deus, humildemente, ó Deus, se reúne para prestar, ó Deus, este culto de adoração somente ao Teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Venha nos Senhor. ajudar, ó Pai. Venha, ó Deus, a fortalecer a nossa fé para com o Senhor, ó Sim, Pai. meu Deus. Venha nos dar, ó Deus, condição. Venha nos dar, ó Deus, força, alegria, ó Deus, satisfação, porque nós servimos um Deus vivo e verdadeiro. Um Deus, ó Pai, que fez os céus e a terra. Um Deus, ó Pai, que nos criou unicamente, ó Deus, com um propósito, como está escrito lá na primeira pergunta do nosso catecismo, ó Pai, que é com o propósito de glorificar o Senhor e gozá-lo para sempre, ó Amém, Pai. Jesus. Ó Glória a Deus, que esse desejo, ó Pai, que essa condição, ó Pai, possa estar viva de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, ó Pai. Ó meu Deus, por todos esses milagres, por todos esses benefícios em nossas vidas, ó Pai, é o que nós oramos agradecidos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém, amém, meus queridos. Meus irmãos, vamos entoar o hino número 38, Louvores Sem Fim. E convido os queridos irmãos que puderem estar em pé para nós cantarmos esse hino com muita alegria, com muito entusiasmo, adorando ao Senhor do fundo do nosso coração, porque Ele é digno. Sua graça, você
de sentarmos, meus irmãos, vamos ter mais uma oração. Vou pedir ao diácono Alexandre que faça essa oração de exaltação ao nosso Deus, meu irmão. Deus, nós exaltamos, ó Pai, que o Senhor é bom, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Queremos, ó Pai, mais uma vez, dizer que nós amamos o Senhor. Amém, nós Jesus. louvamos somente ao Senhor. Amém, exaltamos o Senhor nessa noite, porque nosso coração se alegra, ó Pai, de estar, ó Pai, nesse grande banquete do Senhor nessa Amém, noite. Jesus. Queremos, ó Pai, pedir a Ti, ó Pai, que o nosso louvor, a nossa adoração seja direcionada a Ti, ó Pai. Amém, e que o Senhor possa aceitar no Seu trono de graça, ó Pai, meu Deus, a nossa adoração. Ó Senhor. Pai, nós, ó Deus, nos colocamos à disposição do Senhor nessa noite. Sim, meu Deus. E pedimos a Ti, ó Deus, como vaso, ó Pai, para sermos, ó Pai, quebrados pelo Senhor, refeitos, ó Pai, segundo a vontade e o querer do Senhor. Te exaltamos, te bendizemos por tudo que o Senhor é na nossa vida. No nome santo e precioso de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Os queridos, vamos abrir ainda nossas Bíblias em Números 14. Livro de Números, capítulo 14, versículo 18 ao 20. Estarei lendo. Seus irmãos que estejam acompanhando essa leitura. Números 14, dos versos 18 ao 20. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eis o momento oportuno para que nós nos acheguemos ao Senhor, para pedirmos perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Vamos então curvar nossas cabeças e orar ao nosso Deus, pedindo ao Senhor que perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos deslizes. E depois de um minuto de oração silenciosa, peço que a Raquel esteja quebrando e fazendo oração audível de confissão de pecado. Vamos orar. Deus, estamos aqui nos quebrantando diante da Tua presença, pedindo ao Senhor que esteja perdoando as nossas falhas, as nossas faltas. Sabemos, Senhor, que o nosso coração, ele depende totalmente de Ti, Senhor. Sabemos que às vezes fazemos coisas que não Te agradam, em pensamentos, em palavras, em atitudes. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, que o Senhor possa estar nos moldando segundo a Tua vontade, para que possamos, Senhor, seguir em frente, olhando para o Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Pai, sabemos que o Senhor enviou o Teu Filho ali naquela cruz, em perdão dos nossos pecados. Ele sofreu morte de cruz, sofreu terrível dor para perdoar os nossos pecados. Senhor, que nós possamos cada dia mais, Senhor, ter consciência do tamanho amor que o Senhor teve para com cada um de nós. E que possamos, Senhor, seguir firmes na fé, para que não possamos tropeçar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é rico em perdoar, é misericordioso. Obrigada por tamanha graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, chegou um momento no culto também muito especial,
que é o momento da entrega dos dízimos e das ofertas. Vamos então entoar o hino número 49. E enquanto nós cantamos esse hino, você que trouxe as suas ofertas, você que trouxe o seu dízimo, pode estar depositando no gasofilácio nesse momento. Hino 49. O diácono vai estar orando pelos dízimos e as ofertas nesse momento, pedindo a Deus também pelos desempregados, pelos que estão pedindo ao Senhor que abra portas de emprego. Graças te damos, ó Pai, por estar na tua casa, Deus, para louvar e bendizer o teu santo nome. Nesse momento, ó Pai, tão especial, te agradecemos aqui pelos dízimos e ofertas depositados no seu gasofilácio, Pai. Te pedimos, ó Pai, que este dinheiro possa ser bem administrado, bem usado na tua obra, e que ele possa ser usado para proclamar, ó Deus, o teu nome a essa terra tão sofrida, Senhor. Pedimos, ó Pai, também por todos aqueles que estão desempregados, ó Pai, que nesse momento o Senhor possa estar abrindo as portas dos céus, derramando bênçãos, meu Deus, Pai. tem misericórdia, Possa estar abrindo, ó Deus, as portas de emprego, ó Pai. Senhor, Possa estar, ó Deus, quebrantando o coração daquele que tanto almeja, e que ele possa esperar no Senhor, que sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, ó Pai. Senhor, Essa oração que eu faço, com o perdão dos meus pecados, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, antes de passarmos para um momento também muito especial, que é a adoração ao Senhor, gostaria de pedir a um irmão que estivesse orando, clamando ao nosso Deus, em favor da família da dona Lídia, que hoje perdeu o seu irmão tão querido, o seu Joel, né? A família está de luto. E para essa oração, eu queria pedir que a dona Helenice estivesse intercedendo ao nosso Deus pela família, em nome de Jesus. Dona Helenice, por favor, ora ao Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Meu Deus. Senhor, tem misericórdia.
Oh, Senhor Deus. Verdade, meu Deus. Verdade. Oh, meu Deus. Meu Deus. Amém. Agora, meus queridos, vamos adorar, exaltar ao nosso Deus com a equipe de louvor, com toda alegria. Boa noite, irmãos. Mais uma vez agradecidos estamos, né, por Deus nos permitir estar mais uma vez reunidos aqui na casa dele, né? Nós sabemos que às vezes passamos por tantas dificuldades, né? Vemos aí a dona Lídia hoje que perdeu o irmão e mesmo assim está aqui na casa do Senhor. Porque ela sabe que não há melhor lugar para estar do que na presença do Senhor num momento tão difícil como esse, né, dona Lídia? E nós sabemos que nós só recebemos essa graça porque um dia Jesus teve um amor muito grande por mim e por você, que ele morreu ali na cruz por cada um de nós, para que nós tivéssemos a vida eterna, que é o que o irmão da dona Lídia está gozando hoje, né, dona Lídia? Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Escrita para mim.
dizermos para Ele: Senhor, eu te amo. Amém. Convido aqueles que puderem para estar se colocando de pé. O Senhor nos sonda, Ele nos conhece. E a fidelidade dele vai muito além daquilo que nós pensamos. Amém? Te dar
louvar, Senhor. Como é bom bendizer os teus nomes, Deus. E como é bom estarmos totalmente na dependência dele. Os irmãos podem se sentar. Nós precisamos ver na cruz de Cristo, porque foi lá que ele derramou o sangue dele por cada um de nós. É o que eu preciso.
Vamos nesse momento então, meus queridos, orar pelas crianças, pedir a Deus que continue abençoando grandemente as nossas crianças que vão estar descendo para ter sua aula separada nesse momento. Peço à sua dona Ruth que ore nesse momento pelas crianças, em nome de Jesus, e pelos professores. Oh, meu Deus. Oh, Deus. Oh, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus. Oh, bendito Deus. Oh, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, bendito Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. As crianças, os professores podem descer. Meus queridos, nessa noite temos uma visita ilustre, além da mais especial que é a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas está conosco para privilegiar o nosso culto nessa noite, o reverendo Foto Nogueira. Ele é diretor do nosso seminário presbiteriano, reverendo Denoel Nicodemo Zeller, e está aqui nessa noite para trazer a mensagem do Senhor para nós. Então, passo a palavra nesse momento para o reverendo Denoel, para o reverendo Foto Nogueira. Meus irmãos, é uma honra estar com vocês, conhecer mais esta igreja, rever o reverendo Cícero. Eu acho que desde 2007, né? Desde 2007. Convido os irmãos, por gentileza, que abram suas Bíblias em Isaías 53. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que ia padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem
Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, estudar essas proposições, características das igrejas reformadas, os 5 solas, é alguma coisa muito interessante e proveitosa se nós não tivermos dentro do contexto maior. Porque estudar academicamente, como a gente fazia no seminário, se torna até árido. Então, eu só gostaria de introduzir para os irmãos, fazer um pequeno pano de fundo histórico, mostrando o quanto as igrejas, de um modo geral, ficaram longe disso e tomar Isaías como fundo. A reforma estourou, basicamente, na Alemanha, com Lutero. Alguns anos depois, ela estava pegando fogo na Suíça, perto da França, da divisa com a França, e ela se solidificou lá com Calvino. Calvino foi quem sistematizou toda a reforma. Depois de Calvino, teve alguma coisa ou outra a mais que foi acrescentada no estudo, mas basicamente foi ele quem estabeleceu as diretrizes. Tanto é que entre os reformados não se gosta muito. Aliás, entre os luteranos eles não gostam muito de serem chamados de reformados. E os reformados muitas vezes não acham que os luteranos são completamente reformados assim. Eles mudaram a Igreja Católica, fizeram algumas correções nas paredes, mas não fizeram reforma na igreja. A Igreja Católica não foi reformada por eles. A Igreja Católica foi reformada pelos seguidores de Calvino, Calvino e seus seguidores, a partir de Genebra. Um outro lugar que paralelamente, um pouco mais atrasado, mas paralelamente cresceu muito, foi a Holanda. A Holanda, a reforma foi examinada com calma e não foi, aliás, em lugar nenhum ela foi completamente aceita. Houve gente que brigava contra. Vocês veem pela história que Lutero quase morre, Calvino foi muito perseguido, até dentro da igreja teve um momento em que ele teve que tomar uma atitude drástica. Se levantou um grupo chamado dos libertinos, que se chamava de libertinos, e tentaram participar da ceia. Calvino cobriu a ceia com as mãos, e eles desembainharam espadas dentro da igreja. Calvino disse: vocês podem me matar, mas da ceia vocês não participam. Essa oposição foi assim, e na Holanda a oposição foi muito mais acadêmica, através de um professor chamado Arminius. Foi a ponta de lança. Teve muitas outras, mas Arminius é quem se destacou, porque ele propôs 5 pontos. E a resposta aos 5 pontos foi feita em um concílio reunido na cidade de Dort. Daí os 5 pontos de Dort, ou a confissão de Dort. E um deles é esse solo Christus. Especificamente, o que significa isso?
é que para a Igreja Católica não é só Cristo que salva. A Igreja Católica faz parte de um grupo muito grande de cristãos, lato sensu entendido, que acha que a salvação foi conquistada por Cristo, mas para ser salvo precisa de mais coisas. Por exemplo, para a Igreja Católica, você é salvo pelos méritos de Cristo, mas você tem que ter seus próprios méritos também. Se você não tiver essa vida, você fica um tempo no purgatório, purgando o que você fez de errado, para finalmente entrar santo no céu. Para diminuir o tempo do purgatório, vale fazer missas em favor de quem está lá, fazer ofertas, fazer boas obras. Ou seja, Jesus, mas as boas obras. E esse concílio disse, não, só Jesus, solo Cristo. Hoje em dia nós temos isso de uma forma escancarada, até nos meios evangélicos. Nós temos gente que crê que Cristo é o único que salva, mas não adianta a pessoa se confiar somente em Cristo e não, por exemplo, não ter uma participação de um bom testemunho, boas obras, fidelidade e outras coisas mais. Veja, irmãos, antes de continuar, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui para vocês não pensarem que eu estou dizendo que a pessoa está em Cristo pode fazer o que quiser. Não é isso, não é que não pode fazer o que quiser ou pode fazer o que quiser. É que aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele vai querer fazer a coisa certa. A pessoa que está em Cristo, ele faz boas obras não para ser salvo, mas porque ele já foi salvo. Porque ele já mudou de lado. As boas obras são um ato normal dele. É como aquela árvore do Salmo 1, que é plantada junto à corrente de águas, no seu devido tempo ele dá o fruto. E nas palavras de Jesus, dá fruto a tempo e a fora de tempo. Ele não fica se esforçando para produzir fruto, ele produz naturalmente. A vida dele é diferente. Cristo está na vida dele e, portanto, ele vive a vida de Cristo. Naturalmente diferente. As boas obras não são condição para ser salvo. Se fosse condição para ser salvo, coitado daquele ladrão que morreu ao lado de Jesus. As boas obras são condições, são produto da nossa salvação. Mas nós temos coisas terríveis. Por exemplo, os adventistas ensinam que é preciso Cristo morrer, a pessoa fazer boas obras e Satanás levar a culpa do pecado. Ou seja, Satanás entra na salvação também. Esse grupo de cristãos que acham que a salvação depende mais de uma pessoa, geralmente são conhecidos como sinergistas, ou aqueles que... Sinergismo é o trabalho feito por mais de um. Ao passo que os outros que acham que a salvação é apenas por Cristo, são os monergistas, que está tão incomum você ver na televisão, nos canais do YouTube, falar de monergismo, uma obra só sobre Cristo. E esse texto defende isso. Esse texto diz muito claramente que o Senhor Jesus sofreu em nosso lugar. A primeira leitura que nós temos dele aqui é isso, que o Senhor sofreu por nós, que Jesus castigou, que Deus castigou Jesus em nosso lugar. Aí você diz, mas Deus não está certo isso, porque quando eu perdoo o meu filho, eu simplesmente, tá bom, está perdoado, filho. Eu sou mais generoso do que Deus, porque Deus exige castigar alguém. Bem, tem algumas coisas para se observar a respeito disso. Primeiro, Deus não castigou um completamente diferente. Castigou a si próprio na pessoa de seu filho. Jesus Cristo é Deus encarnado. Então é Deus castigando a si próprio. E mesmo que fosse alguém, nós podemos entender de uma forma muito interessante quando
nós usamos uma comparação. Em vez de você usar a comparação do crime, use a comparação das dívidas, como está no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. E ali é dívida mesmo. Perdoa, não é ofensas como os católicos rezam, é dívidas humanitárias. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. É muito comum, se eu tiver em aperto, um grande amigo meu que saiba do meu aperto, vai lá e quita minhas dívidas. Irmãos, é muito complicado entender certas coisas que são próprias do céu aqui na terra. E por isso se usa algumas figuras, como a figura da dívida, por exemplo. Os judeus entendiam muito bem disso, porque os judeus de 7 em 7 anos tinham que perdoar todas as dívidas. De 7 em 7 dias era o sábado. De 7 em 7 anos era o ano sabático, em que todas as dívidas eram remidas. E de 7 em 7 grupos de 7 anos, ou seja, de 40 e 49 anos, não só as dívidas eram perdoadas, como as propriedades eram devolvidas para seus legítimos donos. Como legítimos donos? Quando eles entraram na terra prometida, a terra foi dividida por Josué. E aquela tribo recebeu tanto. E dentro da tribo, cada um recebeu tanto. Se a pessoa se endividasse a ponto de vender as suas propriedades, no ano do jubileu, faltava para ele, mesmo que ele não tivesse pago. E há alerta severo de Deus, dizendo, não fique o teu coração duro a ponto de não devolver o teu irmão quando chegar o ano sabático ou o ano jubileu. Então, a questão das dívidas é mais fácil de nós entendermos do que propriamente o crime. Mas o que nós cometemos foi um crime. Foi, não há menor dúvida. Mas aí vale a pena a gente pensar em outra coisa. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que tinha que ser alguém diferente de nós para pagar nossa dívida? Nós temos as nossas próprias dívidas. Vamos supor que Abraão, que foi chamado amigo de Deus, ou Davi, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, fossem pagar a nossa dívida. Mas eles têm as próprias dívidas para pagar. Abraão fez coisas terríveis. Nós encontramos na Escritura Sagrada dizendo que os pecados de Abraão. Davi fez coisas que até hoje nos parecem terríveis. Hoje que nós vivemos uma sociedade licenciosa. Seduziu uma mulher e matou o marido dela. Ele tinha suas próprias coisas para pagar. Então, quem deveria pagar essa nossa dívida fosse alguém que não devesse nada a Deus. Mas, ao mesmo tempo, tinha que ser alguém que tivesse alguma coisa próxima de Deus. Por exemplo, vamos supor que virasse para o arcanjo Miguel. Miguel, você vai lá pagar as dívidas. Mas não tinha condições, Miguel não é filho de Adão. Mas se Adão pecou, por que eu que tenho que pagar? Nós somos descendentes de Adão. É fácil de entender isso se você utilizar uma analogia do tipo, seu pai morava em uma determinada casa e brigou com o dono da casa, e o dono da casa pediu. E seu pai não conseguiu lugar nenhum para morar. Passou a morar debaixo da ponte, e você nasceu debaixo da ponte. E um dia você se dá conta disso e volta para o dono da casa e diz, não, eu quero voltar. Meu pai que pecou, eu não. Você tem direito a fazer essa exigência? O dono da casa tem todo o direito. A justiça de hoje está corroendo esses direitos patrimoniais e querendo... Se eu entrar por esse lado, eu vou falar
muita coisa e não vale a pena, mas o caso é o seguinte: nós não temos direito nenhum de reivindicar de Deus o perdão das nossas dívidas, porque nós devemos a Deus, diretamente a Deus. Então Miguel ou Gabriel não poderiam pagar nossas dívidas, porque eles não são descendentes de Adão. Então tinha que ser um descendente de Adão. Mas como? Se pode ser um descendente de Adão se todos pecaram? Como é que eles vão pagar? Aí Deus encarna-se em Cristo Jesus, no ventre de Maria, e nasce como um descendente de Adão. Adquire a nossa natureza. Irmãos, a natureza que Jesus adquiriu de Maria, ele nunca mais vai se separar dela. Nunca. Nunca mais. E, aliás, é graças a essa natureza que nós vamos poder encontrar o Senhor Jesus. Já vi alguns dizendo que vou chegar e dar um abraço no meu Senhor Jesus. Eu não acho. Eu acho que eu vou chegar e cair ajoelhado aos pés dele pedindo perdão. Pelo tanto que eu o fiz sofrer. Repare, o sofrimento do Senhor Jesus não são coisas simples aqui. Quando o texto nos diz que ele não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, não está falando apenas de um homem feio. É mais do que isso. Os sofrimentos do Senhor Jesus começaram quando ele se encarnou, quando ele adquiriu a natureza de Adão. É claro que ele nasceu sem pecado, não há menor dúvida. Mas aquele que não tinha espaço nem tempo se tornou uma pequena célula, a primeira célula no ventre de Maria. Se localizou no tempo, se localizou no espaço. E com o passar do tempo ele foi crescendo. A primeira célula, chamada zigoto, se transformou em duas, as duas em quatro, as quatro em 8, as 8 em 16, e assim por diante. Aos 14 dias adquiriu sangue, o coraçãozinho começou a bater, e foi assim, e nasceu. E o nascimento não é uma experiência indolor. E não é só a mãe que sofre com o nascimento, o filho também. Ele sofreu o trauma do nascimento. E é interessante que aos 2 anos já tentaram matá-lo. E ele teve que ir para outro país. Voltou aos 4 anos, 3, 4 anos, foi morar num local tão terrível que os profetas diziam que era a região do Vale da Sombra da Morte. E lá ele foi educado conforme a lei de Moisés. Aprendeu os trabalhos de seu pai. Irmãos, eu tenho muito medo quando a gente imagina uma oficina de marceneiro fazendo banco. A palavra que é traduzida por carpinteiro é a palavra tecton, de onde vem arquiteto. Eu imagino o Senhor Jesus colocando vigas numa casa, levantando pilares. Aquelas obras que o carpinteiro fazia para deixar uma casa estruturada. Depois o próprio dono da casa vinha, colocava pedras ou colocava taipa ou barro, o que fosse, cobria. Talvez o senhor trabalhasse também fazendo telhado, já que os telhados naquela época eram feitos basicamente de muitas... O que hoje nós chamamos de caibro e ripa era mais ou menos parecido, mas eram colocados por cima árvores compridas e finas e cobertas com barro, e depois do barro piche, depois do piche às vezes grama, mais barro, mais areia e grama, formando... Eles não conheciam telha naquele tempo. Lembram que quando 4 levaram um paralítico para o Senhor curar, eles tiveram que fazer um buraco no telhado? Aí chegou alguém e diz: eles tiraram a telha.
Fizeram um buraco mesmo para descer uma cama com um paralítico. Pois bem, irmãos, o Senhor Jesus sofreu as dores do período que hoje nós chamamos de adolescência. Trabalhou na carpintaria com o seu pai. Aliás, Marcos, no comecinho de Marcos, se não me engano, capítulo 3 ou 6, diz claramente: não é este o carpinteiro? Não vive entre nós seus irmãos José, Simão, Tiago, e tem outro que eu esqueço o nome, só cita o nome de 4 irmãos do Senhor Jesus. E diz: não vive entre nós suas irmãs. Então tinha pelo menos 2, eu acho que tinha mais, mas pelo menos 2. Ou seja, no mínimo o Senhor Jesus foi filho de uma família com 7 filhos. Jesus era o primogênito de mais 6, no mínimo. Aos 12 anos, José ainda está vivo. Mas depois de 12 anos, nós não escutamos mais falar de José. É como se ele tivesse morrido. E aí, se ele morreu, se entende claramente a confusão e o sofrimento da família. Porque era natural que o filho mais velho casasse primeiro. E Jesus não casou. Os outros todos estavam empacados. E a família se desestruturou e provavelmente se casaram antes do filho mais velho, e Maria ficou sem o local. Tanto é que na cruz o Senhor Jesus pediu a João, seu primo, que cuidasse de Maria. Jesus sofreu as dores de uma família desestruturada. Se sua família está assim, tenha certeza que o Senhor Jesus sabe o que é isso. Hebreus diz que ele em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Meus irmãos, quantas tentações nós não enfrentamos no dia a dia? Repare, ele já começa seu ministério com 3 tentações do diabo, 3 terríveis tentações do diabo. Nós somos tentados dia a dia, não. O que o pessoal costuma botar nas costas do diabo, geralmente são as últimas que acontecem, porque nós já somos tentados por nossa própria carne, que está conosco, pelo mundo que nos rodeia. E aí, quando essas coisas não dão conta, o diabo vem e completa. O Senhor Jesus não podia ser tentado por sua própria carne, pois ele era santo. Não podia ser tentado pelo mundo, porque ele conhecia muito bem, mas o diabo se encarregou de fazer o resto. Agora ele teve muita tristeza com seus discípulos. Viviam brigando entre si para saber quem era o maior. Viviam querendo descer fogo do céu contra aqueles que não os recebia bem. O Senhor Jesus passou por tudo isso. E quando chegou a hora final, o Senhor Jesus é preso por quem? Pelos guardas do templo. É equivalente, desculpe, irmãos, não estou criticando a junta diaconal não, mas seria equivalente à junta diaconal das igrejas de hoje. Os levitas, na época, quando os levitas viviam para carregar as coisas do tabernáculo. Quando se fixou o templo, Davi dividiu os levitas em músicos, policiais, guardas e zeladores. Foram os guardas que foram prender Jesus. Foi julgado por quem? Pelo sumo sacerdote do templo. Ou seja, a pessoa que devia ter mais interesse na pureza da religião é a pessoa quem vai interrogar o Senhor Jesus. E um dos sacerdotes bate-lhe no rosto e cospe-lhe na cara. E é no dia seguinte que ele é entregue a um gentio ladrão que foi depois se matou porque Roma descobriu que ele tinha fraudado uma concorrência para a construção de um aqueduto. Pilatos. Ou seja, obras superfaturadas já havia naquele tempo. Só que naquele tempo, quando Roma descobria e chegava para a pessoa, se a pessoa se matasse, poupasse o trabalho,
Se a pessoa se matasse, a família podia ficar com a riqueza. Mas se não se matasse, era morto ele e a família inteira. Pilatos se matou e foi ele que julgou Jesus e o condenou. Foi levado para a cruz, carregando a sua própria cruz. Não vou entrar em discussão se ele estava carregando a cruz inteira ou a parte vertical, a horizontal da cruz, mas de todo jeito a coisa era tão pesada que quando chegou no meio do caminho, ele teve a ajuda de Simeão o Negro, que vai ser mais tarde presbítero na igreja de Antioquia. Pai de Alexandre e Rufo, que estava voltando do campo, teve a bendita glória de ajudar o Senhor a carregar a cruz. Foi crucificado. Aí você diz, mas grande coisa, todo mundo era crucificado naquele tempo. Nem todo mundo. Havia penas diferentes. Crucificação era para os piores. Só aí você já pode imaginar que ele morreu de uma forma trágica. A crucificação é um negócio é um suplício meio terrível. Geralmente, o crucificado, ele morre depois de dias, por gangrena ou por outras coisas, outras doenças que vêm junto com a crucificação. Mas geralmente não. Quando a crucificação era rápida, por exemplo, eles queriam quebrar as pernas dos ladrões para que eles morressem logo. Por quê? Porque se a pessoa estava na posição de crucificado e quebrava o apoio das pernas, caía o peso todo em cima dos braços. O diafragma comprimia o pulmão e a pessoa morria sem poder respirar. Morria sem fôlego. Era uma morte por asfixia. Essa era a morte a que o Senhor Jesus foi submetido. Irmãos, não se esqueçam que o Senhor Jesus foi crucificado em vergonha. Sortearam a roupa dele, rasgaram parte dela e sortearam aquela que era melhor. O Senhor Jesus foi crucificado despido. Mas a gente vê nos crucifixos o paninho. Respeito. Mas ele sofreu aquilo tudo por nós. A vergonha que nos cabia, a dor que nos estava reservada por toda a eternidade, caiu sobre o Senhor Jesus naquele período da crucificação. O Senhor Jesus foi preso na quinta-feira à noite. Ele passou a noite de quinta e a madrugada de sexta sendo torturado. Foi entregue sexta-feira de manhã, às 9 horas ele estava indo para a crucificação. Foi crucificado meio-dia, morreu às 3 da tarde. Ou seja, esse período de quase 24 horas entre a prisão e a morte do Senhor Jesus foram sofrimentos intensos. Ele recebeu em seu corpo os sofrimentos que estavam reservados para mim, para você, para todos os eleitos de Deus. E estavam reservados para nós por toda a eternidade, caíram sobre ele naquele instante. Tanto é que ele grita: meu Deus, por que me abandonaste? O sofrimento do Senhor foi intenso. Agora, 3 perguntas que eu gostaria de fazer a você. Você acha que Deus sujeitaria seu filho a tudo isso se não fosse para salvar você? Se fosse apenas para dar chance de você ser salvo? Olha, você pode ser salvo se você quiser ser. Se você não quiser, vai embora. Mas se quiser, pode ser salvo. Se um puder rejeitar o seu chamado, todo mundo pode. O chamado é irresistível. E só depende de Cristo, não depende das suas boas obras. Você pode ser feio, ser bonito, você pode ser o que você for, se Cristo lhe chamar. Você pode ser um ladrão crucificado ao lado dele. Se Cristo lhe chamar, você estará com ele no paraíso. É só Cristo, solo Cristo. Isso fica claro, irmãos? O
quanto Deus odeia o pecado. Aí surge um gaiato e diz, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Não! O pecado só existe em função do pecador. O pecado só se torna material pelo pecador. Ele odeia os dois. Mas como ele amou tanta gente, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O texto aqui nos diz, ele salvará a muitos. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte. Esse muitos aqui não significa todos, significa muitos. E se você quiser uma definição mais rápida, especialmente porque eu já estou falando há tempo demais, o muitos aqui é a igreja de Deus. Ele salvará a sua igreja. Há alguns anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, eu escutei uma coisa muito interessante, conversando sobre esse assunto da igreja em que eu era pastor. A cidade de Governador Valadares tem uma ilha fluvial no Rio Doce. Em 79 teve a maior cheia dessa ilha, cobriu a ilha. As casas, a parte mais alta da ilha, as casas mais bem localizadas nessas partes mais altas, receberam água quase no batente de cima. Havia um presbítero da igreja que naquele tempo, recém-casado, estava construindo sua casa e não queria sair de casa, colocou tudo que podia colocar na laje e estava esperando que a água não chegasse na laje. E passava barco do corpo de bombeiros, chamava ele, não vou ficar aqui tomando conta das minhas coisas. Segundo ele, já tinha levado a geladeira, levado diversas coisas lá para cima. E um dia ele disse que um helicóptero do corpo de bombeiros passou perto dele diversas vezes, chamando com um alto-falante, e ele, não vou. Quando ele notou, chegou um soldado do corpo de bombeiros por trás, abraçou, puxaram pela corda e levaram à força para a terra firme. E ele disse para mim, pastor, isso aqui é salvação. Realmente, o pecador não quer sair do lugar que ele está. A última coisa que o pecador quer é se aproximar de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando foi salvo, escutou a palavra, dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. É como um aguilhão de boi que espeta e leva para aquele lugar. A salvação é completa, é pegar e levar mesmo que a pessoa não queira. Dê uma chance a Jesus, ele está do lado de fora batendo. Irmãos, a carta que diz que o Senhor Jesus está do lado de fora batendo e quer entrar, é uma carta escrita para a igreja. Essa igreja levava uma vida tão miserável que o Senhor Jesus se sentia fora dela. Ali não é um convite à salvação, é o convite a participar com o Senhor da Santa Ceia, de levar uma vida mais santa. Salvação, Jesus pega, como pegou Lázaro. Lázaro vem para fora e saiu defunto que estava morto, fedendo, segundo o testemunho de sua irmã, e sai para fora do túmulo. Só Cristo. Emocionada, uma senhora que tinha sido levada uma vida muito ruim quando jovem, ela disse, pastor, Deus enfiou a mão no vaso sanitário e me puxou do esgoto. É isso que ele faz com a gente. É isso que ele faz com a gente. Salvação não depende de você. Não depende da igreja que você frequenta. Não depende de suas boas obras. Não depende do credo que você aprendeu a professar. Salvação depende de Cristo, só Cristo. Por essa razão, nós podemos dizer, ele era o mais rejeitado e desprezado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Entretanto, irmãos, no versículo 10,
Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Meus queridos, caminhando para o final do nosso culto, vamos abrir os nossos hinários no hino 222. Vamos entoar esse hino em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? 222. Vamos cantar com todo o vigor, com toda a alegria, adorando ao nosso Deus nessa noite. Senhor, sobre tua voz ouve a chamada com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz, quero estar ao teu lado. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Subirás um, dois e declaro sem reserva aos meus Senhor. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem mal, que delícia acessando os pés e achar. E convida a fé e profunda, como eu sou amor pra amar. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Convido o presbítero José Elpidio que esteja fazendo oração, e depois da oração do presbítero, o reverendo Fulton vai estar impetrando a bênção apostólica, em nome de Jesus.
Irmãos amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.